Bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que vais ouvir foi pregada em nossa igreja na cidade do Porto, em Portugal. Nossa oração é para que sejas abençoado por essa palavra. O título da nossa mensagem nessa manhã é O Deus que eu louvo. E vamos ler Atos capítulo 17, versículos 22 a 25. Que diz: Então, Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Amém. Então nós temos aqui o apóstolo Paulo em Atenas, na Grécia. E ali ele observa o Parthenon, ali ele observa o Fórum, ali ele se depara com tantos templos, com tantos locais de adoração, até o ponto em que ele chega no Areópago, perto do Parthenon. O Areópago, vou colocar mais uma vez a imagem, ele fica aqui, já no alto desse monte que leva até o Parthenon. E ali ele vê o Deus desconhecido, um altar para que uma divindade não se pegasse irritada, chateada com os gregos. Vocês não me adoram. Então vamos colocar aqui a todos os deuses, mesmo que nós não conhecemos. E aqui nós vemos o Deus desconhecido dos gregos, na verdade é um Deus que quer se fazer conhecido de mim e de você. A Bíblia declara, o primeiro versículo da Bíblia é: no princípio, Deus criou os céus e a terra. O que esse versículo me fala sobre Deus? Que Ele criou, que Ele é criador. Então aqui, já no primeiro versículo, Deus se revela pelos seus atos. O último versículo da Bíblia: que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Aqui nós vemos que o nosso Deus, Ele é um Deus de graça. E a graça dEle é para todos nós. Mais uma vez, o que Deus faz e como os seus atos o revelam para nós. E o meio da Bíblia é o Salmo 117, que tem 2 versículos apenas. O segundo versículo diz: imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Então, mais uma vez, a Bíblia relata quem Deus é através dos seus atos. Imenso é o seu amor leal, Ele é um Deus amoroso, e a sua fidelidade, Ele é um Deus fiel. As suas ações falam por Ele. É interessante porque no mundo hoje há tantas pessoas que duvidam da existência de Deus. Assim como os gregos não duvidavam, mas não o conheciam. E ali fizeram ao Deus desconhecido. A Bíblia declara, como nós lemos aqui, o apóstolo Paulo diz para os atenienses: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. As pessoas estão preocupadas com divindades. As pessoas estão preocupadas com o que é sobrenatural, com aquilo que é esotérico, com aquilo que é de uma outra realidade, de um outro plano. Quando que o apóstolo Paulo ele diz: o Senhor, Ele é dono de tudo, Ele criou todas as coisas, mas mais do que apenas ser Senhor, mais do que ser uma divindade, Ele mesmo dá a vida, o fôlego e as demais coisas. Me diz, você pode ter muito dinheiro na sua conta bancária, sem o fôlego de vida, do que te adianta? Nada. Você pode ter milhões e milhões e milhões e casas para todos os lados e carros para todos os lados e uma riqueza imensa, sem fôlego de vida, sem saúde, do que te adianta? Nada. Um dos pilotos mais realizados da Fórmula 1, Michael Schumacher, 7 vezes campeão mundial, ou 5 vezes campeão mundial, milhões e milhões e milhões de dólares, contratos milionários de patrocínio. Um dia vai esquiar, cai de mau jeito,
entra em coma e até hoje não se recuperou, até hoje nunca mais veio a público. E certo dia, eu creio que foi essa última semana, um dos seus melhores amigos disse: não aguardem por vê-lo nunca mais. Um homem rico, um homem famoso, um homem com uma riqueza enorme, com uma influência enorme, doente, escondido, nunca mais vai ser visto. É o que diz a sua própria família, é o que dizem seus melhores amigos. Esqueçam dele. Ele não existe mais para nenhum de vocês. De que me adianta a riqueza, a importância, se eu não tenho a vida, o fôlego? E é por isso que a Bíblia diz: as demais coisas. Seja sincero, o que te deixa ansioso hoje? É a tua condição financeira? O que te tira a paz? É a falta de um emprego? O que te preocupa? É o aluguel? É a conta? É o que o médico disse? É o que um juiz falou? É um processo judicial? O que te tira a paz? A Bíblia chama de demais coisas. As demais coisas. Eu gosto do exemplo, eu sempre cito esse exemplo. Ninguém vai à Inglaterra e chama o rei de coisa, ou coisinha. Eu não suporto quando me chamam de coisinha. Ou coisinha, pessoa que não sabe teu nome, ou você aí, ou coisinha, você. As coisas que são importantes, são importantes. Você não esquece o nome da sua esposa, não esquece o nome do seu marido, não esquece o nome dos seus filhos. Você pode até esquecer você pode sequer saber a sua conta bancária, mas você sabe quanto tem lá. O que para você é importante, você sabe. Por isso que a Bíblia diz: ele é o Deus que dá a vida, o fôlego e as demais coisas. O que é importante, ele nos dá. O que não é tão importante assim, ele também nos dá. Mais do que divino, o nosso Deus é generoso. Mais do que sobrenatural, mais do que eterno, mais do que assentado em glória, como ele está e ele é, merecedor de toda honra, glória e louvor. Ele é um Deus generoso. Afinal de contas, o que é o Natal, senão Jesus se dando por nós? O ministério de Jesus não acontece apenas na cruz, muito pelo contrário. A partir do momento que ele vem, começa o seu ministério. A partir do momento que ele vem à terra, ele é Deus que se faz homem e que poderia ter vindo de qualquer forma. Esses dias, a pastora Isabela me enviou um vídeo de arqueólogos, falando sobre a manjedoura. Quando nós pensamos em manjedoura, talvez você pense num pedaço tipo um berço feito de madeira, como muitas vezes nós vemos em presépios por aí. A manjedoura naquela época, ela era muito exclusiva. A manjedoura era para que se colocasse ali um bebê, né, um animal recém-nascido, um cordeiro recém-nascido. Não apenas o recém-nascido, mas aquele que era perfeito. Por quê? Porque a lei da época dizia, a lei judaica dizia, que o cordeiro perfeito, imaculado, sem mancha, sem machucado, deveria ser trazido ao Senhor como oferta. Então aquele que nascia de uma forma perfeita era colocado ali numa manjedoura construída de pedra, e haviam poucas na época, e ali era colocado o cordeiro perfeito para ser dado ao Senhor. No que Jesus nasce, os anjos aparecem a quem? Aos pastores, que sabiam exatamente da importância daquela manjedoura. E diz a eles: é nascido um menino, colocado na manjedoura em Belém. Os anjos apareceram para os pastores que saberiam, onde ficava aquela manjedoura. 2, a importância daquela manjedoura. E aqueles pastores entendem muito melhor do que eu e você, talvez, ao chegarem ali, veem o Cordeiro perfeito de Deus. Só que dessa vez, não para ser entregue ao Senhor, mas para ser entregue por nós. Outros estudos arqueológicos, dizem que quando os reis magos, a Bíblia não diz 3, quando os reis magos chegam e encontram um menino Jesus na casa, ou seja, não era o bebê recém-nascido, ele já era uma criança, numa casa, não mais numa estrebaria. Quando eles ali o encontram, eles trazem ouro, incenso e mirra.
A Bíblia chama de magos, ou reis magos, aqueles que eram os assessores de Nabucodonosor na Babilônia. E a Bíblia nos diz que Daniel, ele foi colocado acima dos magos. Era o rei Daniel e depois os magos. E que Daniel ensinou os caminhos da lei naquele local. Daniel era famoso, conhecido por ser fiel a Deus. Então existem correntes que dizem que aquele ouro que foi trazido pelos magos, que vieram do Oriente, onde era a direção da Babilônia, são descendentes diretos daqueles magos que foram ensinados por Daniel e que tinham tanto do ouro de Jerusalém, do templo que foi roubado, e agora traziam de volta parte desse ouro para dar para o Filho de Deus. São pequenos detalhes, mas que nos mostram a importância, que nos mostram a generosidade, que nos mostram o quanto Deus preparou todas as coisas de forma perfeita, o como Ele colocou o seu Filho numa manjedoura para demonstrar ao Cordeiro perfeito, o quanto Ele trouxe magos que vieram do Oriente, estudiosos, inteligentes, ricos, que trouxeram parte do ouro, talvez o ouro judeu, israelita, de Jerusalém, perdido para a Babilônia, agora retornava e era colocado aos pés do Senhor. Um Deus que não apenas é divino, mas se faz servo. Me diz, quantas vezes você conversou com um presidente de Portugal? Nunca. Quantas vezes você conversou com o presidente do Brasil? Ou com um ministro qualquer, talvez com o prefeito, o presidente da Câmara da tua cidade? Quando foi a última vez que você teve uma audiência com alguém importante nesse mundo? Pastor, sei lá, 10 anos atrás, 5 anos atrás, uma vez na vida. Quantas vezes você fala com o Deus Criador do universo? O acesso que nós temos a Ele, porque Ele, apesar de divino, se faz servo. O próprio Jesus declara: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E Paulo escreve aos Romanos: aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, não suficiente, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Então me diz, o que você precisa nessa manhã? O que você precisa nesse final de ano? O que você precisa? O que você tem pedido ao Deus? Ele que entregou o seu Filho por nós, como não nos dará com Ele, com Jesus e de graça todas as coisas? O nosso Deus se autodenomina Jeová Jireh, o Deus que provê. É como Ele se autodenomina, é como Ele nos diz para chamá-lo. Chamem-me do Deus que provê, chamem-me de Jeová Shalom, o Deus da paz, chamem-me Jeová Rafa, o Deus que cura, chamem-me destas coisas. O próprio Jesus declara aos seus discípulos, declara em Jerusalém: eu sou o bom pastor, eu sou aquele que cuida, eu sou. Existem 7 eu sou de Jesus, apenas no Novo Testamento, declarando quem Ele é, para que nós não esqueçamos quem Ele é, o pão vivo que desceu dos céus, oferta de Deus, presente de Deus para todos nós. E a pergunta é, perante todas essas coisas, quem é Deus para você? Quem é Deus para cada um de nós? Quem é esse Jesus que nós celebramos hoje? Como tu tens chamado ao Senhor ultimamente? Porque os gregos chamavam de desconhecido. Paulo chamava o Deus que eu sirvo, que me chamou. Quem é Ele para você? Qual a importância que Deus tem na tua vida? Nós lemos sempre a passagem do Natal, Isaías 9,6. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Qual foi a última vez que você chamou o Senhor por um dos seus nomes? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Deus Poderoso, Pai Eterno, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quando foi a última vez que você entendeu, percebeu e utilizou o Emanuel, Deus comigo, Deus conosco?
Quando foi a última vez que Deus foi íntimo e próximo com você? Ou melhor, quando é que foi a última vez que você foi íntimo e próximo de Deus? Porque Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. Você não ama uma pessoa que você não conhece. Você não sabe nem que ela existe. Se eu começar a te contar a história do meu bisavô, e começo a contar a história de como ele se converteu, como é que ele criou seus filhos, e papapá, papapá, você pode até passar a admirar e falar, nossa, glória a Deus por um homem de Deus, que bênção, amei a história. Mas se eu te perguntar, você ama uma pessoa qualquer que mora no Afeganistão? Fala, pastor, não sei, não conheço, nunca ouvi falar, não sabia nem que essa pessoa existia. Mas você ama o seu marido? Você ama teu filho? Você ama seu namorado? Você ama sua mãe? Você ama sua família? Você ama seus amigos? Você ama a sua igreja? Por quê? Porque o nosso amor reflete o que nós sabemos. Teu amor reflete o que você sabe de uma pessoa. Você não vai chegar na rua e dizer para uma pessoa, eu te amo, sem nunca tê-la visto na vida. Talvez você não diga, eu te amo em Jesus. Que é uma forma crente, né, de dar aquela desviadinha do que a gente realmente não quer falar. Eu te amo em Cristo. E para Deus, o quanto você o ama? Porque nós amamos o quanto nós conhecemos. Certamente, a primeira vez que a Adélia viu o Lopes, ela não amou de cara. Porque ninguém ama de cara. A gente precisa conhecer para amar. Eu não sei quão fácil foi. O Lopes é que vai me dizer. Pastor, foi na hora, lancei o papo e a Adélia caiu e vambora. A Adélia já vai dizer, não foi bem assim, ele teve que correr atrás. E é assim com a pessoa mais importante das nossas vidas, que é o seu marido ou a sua esposa. É assim com qualquer um que nós conhecemos. A gente ama à medida que a gente conhece. Com Deus, da mesma forma. Quem é Deus para você? Como é que você tem chamado Jesus na sua vida? O nosso amor reflete o que sabemos dele. O nosso louvor reflete o que nós amamos nele. Você vê, tudo começa pelo conhecer. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando eu conheço a Deus, eu o amo. Quando eu conheço a Cristo, eu o amo. E quando eu o amo, eu sei exatamente pelo que eu sou grato. É impossível você ser grato por alguém que nunca fez nada por você. Ou que você não sabe o que a pessoa fez. Certamente a Roberta recebe muitos agradecimentos dos seus clientes. Doutora Roberta, muito obrigado, você me ajudou. Doutora Roberta, muito obrigado, agora eu tenho esse documento, agora eu cheguei aqui, agora eu consegui. Mas dificilmente um cliente vai te agradecer antes de você começar o processo. Obrigado. Pelo quê? Por nada, obrigado. Não, ninguém agradece por nada. A gente agradece por alguma coisa, a gente pede perdão por alguma coisa, a gente tem que ser específico. Da mesma forma o nosso louvor. O que você ama no Senhor? O que você sabe que Ele fez por você? Seja grato por isso, louve-o por isso. E aí vem a nossa gratidão, que reflete o que nós sabemos que Ele fez. Nós cantamos aqui, o que Ele fez, toda glória e toda honra a Jesus. Eu fui perdoado, meu futuro é o céu. Eu louvo a Deus pelo que Ele fez. Eu louvo a Deus hoje, porque hoje eu celebro o nascimento do meu Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus hoje porque o Deus de toda a glória despiu-se da sua divindade e veio como homem sofrer tudo que a gente sofre, aprender, passar por tudo que a gente passa. Jesus precisava disso? Claro que não. Claro que não. Mas Ele fez questão. O Pai amou Jesus pela sua graça. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, mas Jesus teve o tempo inteiro que decidir o que o Pai deseja, o que o Pai quer. Faria a vontade do Pai. Quando ele está no Getsemane, na quinta-feira antes de ser preso, e ele soa sangue de tão deprimido que ele está na presença do Senhor, e ele diz, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, eu não quero ir para a cruz, eu não quero passar por esse peso, eu não quero carregar os pecados da humanidade sobre mim, mas seja feita a tua vontade. Ele decidiu, e eu sou grato porque Ele decidiu. Nós só podemos anunciar aquilo que nós provamos e comprovamos.
Tem muito crente que diz, pastor, eu tenho medo de falar de Jesus. Por quê? Ele não é digno da sua vergonha? Ele não é digno do seu incômodo, de você sair da sua zona de conforto? Você sair da sua casinha, do seu casulinho? Ele não é digno? Ele que foi para a cruz, que sofreu por mim e por você, que foi para o inferno pegar as chaves da morte, que veio nascer, querido, ele não nasceu no hospital VIP, com médicos e UTI e ar-condicionado e conforto. Ele nasceu numa manjedoura, numa cidade que não vale nada há 2000 anos atrás. Você vai a Belém hoje, Belém não tem nem o que ver. Belém, ninguém sabe onde foi o local, onde era a estrebaria, ninguém sabe. Você vai a Belém, você vê um monte de casinha. Não é diferente de qualquer vilarejo pequeno, velho, que você encontra em qualquer lugar aqui na Europa. Ai, Belém, nada especial. Hoje, 2025, 2000 anos atrás, muito menos. Jerusalém tinha o templo. Jerusalém tinha ali a manifestação da glória de Deus no Santo dos Santos. Belém, não tinha nada. Até hoje não tem nada. Mas ele escolheu vir naquela cidade, há 2000 e poucos anos atrás, para crescer como nós. Quantos de nós aqui já passaram a pé, rapado no deserto? Já tiveram que ir ao Egito, num camelo? Pastor, não. Quando eu viajo, eu pego meu carro, eu pego ali a A4, A1, A3, A2 e vou para os melhores lugares, eu vou para os melhores resorts. Ninguém gosta de compartilhar perrengue. A gente só compartilha o que é bom. Tem gente que chega aqui, não, porque quando eu fui à França, porque quando eu fui à Alemanha, porque quando eu experimentei não sei o quê, quando eu comi não sei o quê. Ok. Jesus teve que fugir para o Egito, porque o rei Herodes queria matá-lo. Jesus veio para crescer no deserto. Ele veio para ser criado. O que é Israel 2000 anos atrás? Debaixo do domínio romano. Mas ele veio. Era o tempo perfeito de Deus, no local que Deus decidiu, porque ele sabia que dali iria se espalhar para toda a humanidade. Então, em nome de Jesus, decida anunciar, decida falar de Jesus. Há uma canção de Natal que eu amo, que diz, vá e espalhe pelos montes, fale de Jesus em todo lugar, vá e espalhe pelos montes que Jesus nasceu. É o que nós tínhamos que fazer. O maior privilégio da vida do crente é poder falar de Jesus, mas nós não o fazemos. Que Ele nessa manhã, que nós decidamos, esse Deus é o Deus que eu louvo, esse Deus é o Deus que eu amo, esse Deus é o Deus que eu agradeço, esse Deus é o Deus que eu anuncio. Feche teus olhos, quero orar com você. Saiba mais sobre nós. Visita nosso site fronteira.church ou descarrega nossa app Fronteira. Que Deus te abençoe.